Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas de desenho geométrico, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre congruência de triângulos. Mas antes de vermos congruência de triângulos, vamos lembrar de alguns detalhes. Dois polígonos, eles podem ser congruentes, semelhantes ou equivalentes. Quando eu penso em semelhança de polígonos, eu tenho três condições a serem satisfeitas. Primeiro, a forma, então os dois precisam ter a mesma forma. Segundo, os ângulos homólogos ou correspondentes precisam ser congruentes. E terceiro, os lados correspondentes também precisam ser congruentes, para que esses dois polígonos sejam congruentes. No caso dos triângulos, eu não preciso satisfazer essas três condições. Eu tenho 4 casos e um quinto, que é o especial, que vai nos auxiliar a verificar se dois triângulos são ou não semelhantes. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui para vocês uma folhinha, você já tem esse material no material didático de vocês, ok? Então, diz o seguinte. Primeiro caso de congruência, lado, 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 também conhecido como LLL, certo? É o caso mais simples e o caso que eu brinco que é o mais fácil de ser identificado, ok? Então, ele diz o seguinte, dois triângulos que tenham lados correspondentes congruentes serão congruentes. Como que eu verifico o lado correspondente? Eu sempre vou verificar de acordo com a medida, que fica um pouquinho mais fácil para nós, tá? Então, por exemplo, aqui na nossa imagem. Lado AC mede 2 centímetros. O correspondente será o lado que mede 2 centímetros no segundo triângulo. No caso, o triângulo, EF. Então, eu tenho lado AC, que é congruente ao lado EF. Por quê? Os dois medem 2 centímetros. As unidades aqui estarão todas em centímetros, ok? Temos em seguida lado AB, que mede 3 centímetros, e o lado ED, que também mede 3 centímetros. Então, esses são os correspondentes e são congruentes. Então, AB é congruente a DE ou ED, que medem 3 centímetros cada um, certo? E o último lado, o lado BC, mede aqui 3 centímetros,61. E o lado DF também. Então, eles são os correspondentes e congruentes. Uma dica fácil para verificar a correspondência, começa o menor lado do primeiro triângulo com o menor lado do segundo triângulo, o lado intermediário do primeiro com o lado intermediário do segundo, o lado maior do primeiro com o lado maior do segundo. Fica bem mais fácil. Como essas três condições estão satisfeitas, ou seja, os três lados são congruentes, né, são correspondentes e congruentes, eu posso afirmar, então, que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF, certo? Esse é o nosso primeiro caso. Segundo caso é o caso que nós falamos, lado, ângulo e lado, LAU. Se dois triângulos têm ordenadamente, fiquem bem atentos a essa palavrinha aqui, congruentes, dois lados e o ângulo compreendido entre eles, então, esses triângulos são congruentes. Qual é a ideia nessa questão? Eu tenho dois lados e o ângulo formado por esses dois lados. Essa é a ideia que nós temos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um lado menor e um lado maior indicado para nós. Lado menor, AC. O correspondente do lado menor no segundo triângulo é EF. A medida dos dois é 2 centímetros. Então, são congruentes. Tenho aqui também lado AB. Lado AB, o seu correspondente é DE. E os dois medem cada um 3 centímetros. Então, são correspondentes e congruentes. Certinho? Ângulo A mede 90 graus, assim como o ângulo E, que mede 90 graus. O ângulo A está compreendido entre o lado AC e AB. Ok. O ângulo E, está compreendido entre os lados EF e DE. Ok também. Então, eu posso concluir que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Certo? Segundo caso. Vamos, então, para o terceiro caso. Ângulo, lado, ângulo.
ala, como alguns gostam de falar aí. Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes um lado e os ângulos adjacentes a ele, então esses triângulos são congruentes. Então, qual é a minha imagem aqui? Eu tenho um lado e os ângulos adjacentes a este lado. Então, vamos lá. Nosso lado aqui é AB. Seu correspondente, EF. Ambos medem 2 centímetros, então são correspondentes e congruentes, certo? Vou verificar o valor do ângulo A e do ângulo B, para que essa condição esteja satisfeita. Ângulo A, 56 e 31. Ângulo F também. Então, são correspondentes e congruentes. Certo? Ângulo B, 90 graus, assim como o ângulo E. Então, são correspondentes e congruentes. Aqui eu coloquei fora da ordem, mas qual é a ordem correta aqui? Ângulo, lado e ângulo. Como isso está satisfeito, portanto, triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF, certinho? Lembrando que, neste caso, eu tenho o lado AB, eu vou verificar ângulo A e ângulo B, porque pertencem ao lado AB. E aqui eu tenho um lado EF, então eu verifico ângulo F e ângulo E, porque pertencem ao lado EF. Quarto caso, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, LAAO. Quando dois triângulos possuem um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a este lado congruentes, então esses dois triângulos são congruentes. O que eu tenho aqui? Um lado, um ângulo e o ângulo oposto a este lado. Então, vamos lá. O lado que eu tenho é AB. Medida de AB, 3 centímetros. O seu correspondente, DE, que também mede 3 centímetros. Portanto, são correspondentes e congruentes. Ângulo A pertence ao lado AB, 90 graus. Assim como o ângulo E, que também pertence ao lado DE, que também tem 90 graus. Portanto, correspondentes e congruentes. Se eu tiver o valor do ângulo B, eu volto para o terceiro caso, me desculpe. Ala. Mas aqui eu não tenho o valor do ângulo B, eu tenho o valor do ângulo C, que é 56 e 31. Aqui, se eu tiver o valor do ângulo D, eu volto para este caso, mas eu não tenho. Eu tenho o valor do ângulo F, que também é 56 e 31. 56 graus, 31, ok? Então, são correspondentes e congruentes. E olha que interessante. O ângulo C é oposto ao lado AB. Ângulo F é oposto ao lado DE. Portanto, pelo caso lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, eu posso afirmar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Certinho? Vocês têm esses 4 casos na apostila, mas aqui eu trouxe para vocês um caso especial. Se dois triângulos retângulos, fiquem bem atentos, têm ordenadamente congruentes um cateto e a hipotenusa, então eles são congruentes. Para quem não lembra, o cateto, os catetos, melhor dizendo, são os lados que formam nosso ângulo de 90 graus, enquanto a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho AC, que é um cateto. Deixa eu marcar, cateto AC, mede 3 centímetros. Aqui eu tenho DE, que também é um cateto e mede 3 centímetros. Então, a C é correspondente e congruente a DE, ambos com 3 centímetros. 5 centímetros no triângulo 1 é a hipotenusa. Então, nossa hipotenusa. Eu tenho hipotenusa aqui, BC, que mede 5. Correspondente, FE, que também mede 5 e também é hipotenusa. Portanto, pelo caso especial, eu posso afirmar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Certinho? Então, temos aqui 5 casos de congruências de triângulo.
Antes de acabarmos o vídeo, vamos para um exemplo. Então, vamos lá? Então, temos aqui um exemplo. Em cada grupo de triângulos, verifique os congruentes e indique os casos de congruência. Então, para cada item aqui, nós temos 3 triângulos e vamos verificar quais são os triângulos congruentes entre si. Uma coisa que eu gosto de fazer é marcar o que cada triângulo tem. Lembrando que quando eu uso apenas a letra A para ângulo, estou falando de ângulo adjacente. E quando eu uso a letra AO junto, ângulo oposto. Então, vamos lá. Para o triângulo 1, eu tenho lado, ângulo adjacente a esse lado e outro lado que é 5 centímetros. Ou seja, eu tenho 2 lados e um ângulo compreendido entre esses lados. Então, nesse triângulo 1, eu teria um lado, um ângulo e outro lado. No triângulo 2, também tenho isso. Um lado que mede 5, um lado que mede 3 e o ângulo compreendido entre esses lados. Lado, ângulo e lado. Bom, já descobri quais são. Mas vai que o terceiro triângulo também é congruente. Então, vou verificar o terceiro. Terceiro triângulo eu tenho lado, ok, lado, ok. Mas o ângulo de 50 não está compreendido entre os lados 5 e 3. Portanto, o 3 não é congruente aos outros dois. Então, eu posso afirmar aqui que o triângulo 1 é congruente ao triângulo 2. Vamos para o próximo, letra B. Letra B eu tenho lado e ângulos adjacentes a esse lado. Então, eu tenho ala. Triângulo 2, a letra B. Eu tenho, tenho 2 ângulos aqui, mas o lado que mede 5 não está entre esses 2 ângulos. Aqui eu tenho um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto. O ângulo de 40 graus é oposto ao 5. Então, por enquanto, eu não posso afirmar que 1 e 2 são congruentes. Vamos verificar o terceiro triângulo, então. Terceiro triângulo, eu tenho um lado e 2 ângulos adjacentes a esse lado. Então, eu tenho o caso ala. Portanto, triângulo 1 é congruente ao triângulo 3. Certinho? Letra C, né? Vamos ver qual é o caso que tem na letra C. Eu tenho um ângulo de 90, portanto, é um triângulo retângulo. 5 está do lado, cateto. 13, hipotenusa. Aqui, 13 e 5 são catetos, então não. Então, aqui eu tenho cateto de 5, hipotenusa 13. Aqui eu tenho catetos 5 e 13 centímetros. Já no 3, eu tenho cateto de 5, hipotenusa de 13. Então, eu posso afirmar que o triângulo 1 é congruente ao triângulo 3. Qual caso? Caso especial. Nos outros eu não marquei o caso, mas está anotadinho aqui em cada um. Então, vamos lá. Letra A, o caso foi L a L, ou seja, lado, ângulo e lado. Letra B, lado, ângulo, lado e ângulo, ou seja, um lado com 2 ângulos adjacentes. Letra C, nós temos aqui o caso especial, que é para triângulo retângulo. Letra D, bom, na letra D, nenhum dos triângulos tem ângulo. Então, já sei que o caso que eu vou procurar aqui é lado, lado e lado. Aqui, os medem 2, tem o triângulo equilátero, lado medindo 2. Já no 2, eu tenho triângulos isósceles, não são congruentes. O 3, lados aqui medindo 2. Então, eu posso afirmar que o triângulo 1 é congruente ao triângulo 3. Qual caso? Lado, lado e lado. Letra E, então. Letra E eu tenho um lado que mede 3 e 2 ângulos adjacentes a esse lado. Teria ala. O 2, um lado, ângulo adjacente, e o 40 é um ângulo oposto ao lado que mede 3. Então, já sei que o 1 e o 2 não são congruentes. Vou verificar, então, o terceiro. Ele pode ser congruente tanto ao 1 quanto ao 2. Vamos ver a quem ele é congruente. Lado de 3, ângulo de 20, que é adjacente, e um ângulo oposto. É o caso que faltava aqui para nós, né? Então, eu posso afirmar que triângulo
2 é congruente ao triângulo 3, certinho? Qual caso? Lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, podem me procurar. Até a próxima. Fiquem com Deus!